Sejam bem-vindos à aula 3 do módulo 1 com o tema Socialização e Mercado. O tema mercado, ele sempre foi um tema privilegiado de estudo das ciências sociais e da sociologia, pois é um dos primeiros fatos sociais depois que o homem assentou as suas cidades, as suas primeiras cidades, seus primeiros povoamentos. Foi o mercado, né? O homem logo sentiu a necessidade de realizar trocas para satisfazer suas necessidades. Então, o mercado é um meio propício para que a gente estude e observe os processos de socializações. Foi com base nesse interesse de estudar os fenômenos de trocas que os antropólogos buscaram estudar vários fenômenos de trocas e econômicos nas sociedades ditas primitivas. Então, o Marcel Mauss, estudando uma sociedade das Ilhas Polinésias, estudou um fenômeno chamado Kula, que era um fenômeno de trocas realizado entre os ilhéus de várias ilhas ali da Polinésia. E esse fenômeno de troca ele era caracterizado por envolver várias esferas da sociedade da Polinésia ali, como esfera religiosa, jurídica, etc. Então ele classificou esse fenômeno como um fato social total. Fato social total porque era um fato social e total porque envolvia todas as esferas da sociedade. Foi a primeira vez que foi identificado esse tipo descrito esse tipo de atividade nesse tipo de sociedade, né? Então ele define: existe nas sociedades arcaicas um enorme conjunto de fatos e fatos que são muito complexos. Neles tudo se mistura, tudo que constitui a vida propriamente social das sociedades que precederam as nossas. Então, nessas sociedades, elas eram mais simples um pouco do que as sociedades atuais, né? Então, nesse fenômeno de troca, praticamente todos os eventos que a sociedade, as manifestações que a sociedade tinha, eles estavam envolvidos. Então, Mauss chama isso de fenômenos sociais totais, como nos propomos a chamá-lo. Exprime-se de uma vez só as mais diversas instituições religiosas, jurídicas, morais e econômicas. Então, a economia neoclássica ela que é donatária da economia clássica, né, que é criada por Adam Smith, ela criou também um modelo de análise do indivíduo da ação do indivíduo na economia, e ele utilizou esses achados da antropologia para conjecturar que nas sociedades antes do modo de produção capitalista, os indivíduos, a estrutura social da sociedade interferia muito na forma de fazer negócio, na forma de exercer as trocas nessas sociedades primevas. Porém, nas sociedades já caracterizadas pela divisão do trabalho, o modo industrial de produção e a sociedade capitalista, as estruturas sociais não têm tanta importância. Esse é um pressuposto da economia neoclássica padrão. Então, qual seria a característica desse indivíduo que age nessa sociedade caracterizada pelo modo de produção capitalista e que as estruturas sociais não têm tanto peso, né? Para Adam Smith, esses indivíduos agiriam pelo auto-interesse, né? E esse auto-interesse faz com que exista um mercado comum que supra todas as necessidades existentes na sociedade, né? As necessidades individuais são supridas apenas por esse auto-interesse, somado ao cálculo racional. Então, esses indivíduos são dotados de cálculo racional e de informações completas. Esses indivíduos são capazes de ter informações completas sobre o mercado e processar essa informação. E não precisa
levar em conta como os outros indivíduos, o restante da sociedade, está buscando seus próprios interesses, tá certo? Então esse é um mercado atomizado e anônimo da teoria clássica e também da teoria neoclássica. É um mercado atomizado justamente por esse motivo, que os indivíduos eles não se importam, eles não tomam conhecimento dos processos sociais que estão acontecendo ao seu redor. Eles apenas são dotados de alto interesse e de capacidade racional, de tomar decisões racionais e analisar as informações existentes no mercado. Então, para definir o conceito do homem enquanto teoria neoclássica, é chamado de homem econômicos, tá certo? O homem econômicos é um tipo ideal. O tipo ideal é uma coisa muito usada em sociologia e em economia também, que é tipo uma média do comportamento coletivo, tá certo? Então, para a economia neoclássica, o tipo ideal de ator social e de indivíduo econômico é esse chamado homo econômicos. Essa figura é muito citada na literatura de filosofia, de sociologia e de economia. Quais seriam as características desse homem econômicos? O homem econômico é uma abstração, tipo ideal. Tal abstração ocorreu seguindo os procedimentos científicos do século XIX, que aconselhavam a fragmentação do objeto de pesquisa, a repartição da realidade para fins de investigação analítica. Como a gente estudou na aula passada, o tipo de sistema, as teorias organizacionais, né? Elas foram se desenvolvendo e a teoria de sistemas abertos, ela é uma crítica à teoria analítica a teoria analítica da ciência, que ela prevê a redução, né? A redução e repartição da realidade em partes fundamentais, menores. Então, o Homo econômicos parte desse pressuposto, de que é possível repartir a realidade em pedaços cada vez menores e entender esses pedaços separadamente. Os economistas assumiram que o estudo das ações econômicas do homem poderia ser feito abstraindo-se as outras dimensões da realidade, né? Cultural, do comportamento humano, dimensão moral, ética, religiosa e política. Essa é a forma como a economia neoclássica padrão age, né? E agora a gente vai ver críticas a essa visão dominante e processos científicos que levam em consideração as estruturas sociais também, fazendo parte do mercado, fazendo parte da pesquisa de mercado. Então, a primeira, ainda falando de teoria de economia neoclássica padrão, ela não analisou apenas só o mercado, ela analisa também a ação individual nas empresas. Só que ela também faz um modelo de empresa que é simplificada, tá certo? Então, essa teoria neoclássica, ela trata a firma com uma forma mais ou menos abstrata e séria, e seria apenas o local que reúne os fatores de produção, capital e trabalho, tá certo? Que se combinam de acordo com a tecnologia disponível. Aspectos organizacionais ou de relacionamento com clientes e fornecedores são ignorados. Então, a teoria neoclássica também é aplicada ao estudo das firmas ou organizações, tá certo? Porém, sempre com essa limitação. Ela limita a capacidade de análise, levando em conta as estruturas sociais. A partir do século XX, meados do século XX, 1950, 1960, surgiu uma vertente econômica, da teoria econômica, que fez uma crítica a essa teoria neoclássica padrão, que é chamada de teoria institucionalista e também teoria neo-institucionalista. Para a gente falar um pouco sobre essa teoria, essa crítica, é necessário que a gente defina o que é instituição, né? Então, na definição Douglas North, que é um economista ganhador do Prêmio Nobel, as instituições são regras do jogo numa sociedade,
ou mais formalmente, são restrições humanamente criadas que mudam a interação humana. Então é isso, as instituições são regras, elas não precisam ser formais, tá certo? Elas só precisam ser impositivas. As pessoas obedecem aquelas regras é, de forma a modelar o seu comportamento no mercado, tá bom? Elas foram criadas, as instituições foram criadas pelo comportamento humano, tá certo? Outro economista famoso, que é Karl Menger, ele acrescenta essa definição que as instituições foram criadas pelo o comportamento humano, porém elas são um efeito não intencional. Então, o homem ele não intencionava a criação dessas instituições, mas para atingir os seus objetivos econômicos, bem-estar, emprego, lucro, essas instituições foram necessárias, elas meio que ocorreram, tá certo? Então a teoria neo-institucionalista vai dar um passo além, né? A teoria da economia neoclássica padrão, que, ou seja, adiciona as instituições sociais ao cenário do mercado, ou seja, os indivíduos continuam agindo pelo o autointeresse, conforme Adam Smith falava, utilizam sua racionalidade para processar as informações do ambiente, porém eles não agem como querem. Eles são limitados pelas instituições. Eles só podem agir no sentido, no limite que as instituições permitem. Então, economia neo, a economia neo-institucionalista já é um avanço, a descrição do comportamento social no campo econômico, né? Porém, ela ainda falha no sentido de descrever as relações estabelecidas entre os indivíduos e entre os grupos de indivíduos, tá certo? Para suprir essa deficiência, é que Mark Granovetter vai criar a teoria da rede social. E então ele faz essa crítica às duas teorias econômicas citadas. Os comportamentos dos indivíduos, conforme a explicação das duas teorias da economia, tropeçam no mesmo ponto. Descreve um comportamento social realizado por indivíduos atomizados socialmente, tá certo? Então é aquele indivíduo que não leva em consideração a relação sua com os outros indivíduos no mercado, tá certo? Mark Granovetter continua essa crítica falando que o comportamento dos atores na descrição daquelas duas teorias econômicas, que é a economia neoclássica padrão e a teoria neo-institucionalista, o comportamento dos autores nessas duas visões resulta das posições formais do conjunto de papéis exercidos. Assim, as teorias versam sobre a maneira como os trabalhadores e supervisores, maridos e esposa, ou criminosos e agentes da lei interagem entre si, mas não pressupõem que essas relações tenham um conteúdo individualizado além do fornecido pelos papéis formais. Então, é como se essas duas teorias elas engessassem as relações sociais, ela encapsulasse as relações sociais entre os indivíduos. É como se ela dissesse, esse indivíduo desempenha um papel social aqui de agente da lei e esse de infrator da lei. Ele só pode agir dessa forma. O infrator da lei age assim. E o agente da lei age de outra forma. Eles agem eles só podem agir assim. É como se engessassem a ação social, tá certo? É como se dissesse também que esse indivíduo é da classe trabalhadora, então ele só pode ter esse tipo de emprego, um emprego de ascensorista, de porteiro, ou mecânico, ou motorista, entendeu? Essas duas teorias econômicas elas têm dificuldade de teorizar sobre a mudança social, sobre papéis não formais, tá certo? E Granovetter, com a teoria da rede social, ele se propõe a facilitar essas descrições, tá certo? De como os indivíduos agem fora do que se esperavam do seu papel social.
Então, essa é a teoria da rede social. É uma teoria que também chamada, também que utiliza o conceito de cluster, tá certo? O cluster, ele é um agrupamento de pessoas ou de propriedades, tá certo? Isso aqui é um cluster, esse outro esquema é outro cluster. Então, para Granovet, a sociedade funciona dessa forma. Ela em clusters, porém, esses clusters são o que fundamenta a ação social dentro desses clusters seriam os laços fortes. O que seriam esses laços fortes? Seriam as relações sociais existentes entre pessoas que têm um vínculo mais forte. Seria o quê? Parentes, familiares, colegas de trabalho, colegas de escola, universidade. Eles têm uma ligação, um vínculo que eles estão sempre em contato ali, tá certo? Até desenvolvendo hábitos parecidos, modelos de pensamentos parecidos, tá certo? E os indivíduos que pertencem, cada laço forte age dentro de um cluster desse, tá certo? Dentro de um conjunto desse. São pessoas, cada cluster desse pode ser representado por uma igreja, por uma organização, por uma família, tá certo? Por um bairro. Então, são indivíduos que estão sempre ali, quase que diariamente, tendo contatos. Porém, esses indivíduos eles têm contatos também com indivíduos fora do cluster. Esse cluster aqui tem contatos com esse cluster, tem contato com esse aqui. Esses contatos aqui são chamados de pontes, são representados por laços fracos, tá certo? No conceito de teoria da rede social. Esses laços fracos são importantes por fazer a inovação a inovação da informação. Ele faz com que informações que estão circulando apenas dentro desse cluster seja também compartilhado por esse cluster. Então, esses laços fracos são representados por indivíduos que têm contatos esporádicos, laços de amizades que você não tem, não faz contato frequentemente, mas que ocasionalmente você entra em contato, amigos que viajam, pessoas conhecidas que viajam para outros locais e depois retornam e você tem contato, etc. Então, esses laços fracos para a teoria do Mark Granovet, para a teoria da rede social, faz com que informações novas circulem dentro da sociedade. O exemplo prático disso é, por exemplo, o mercado de trabalho. O Granovet desenvolveu uma pesquisa sobre o mercado de trabalho americano e ele descobriu que várias propostas de emprego aceitas por pessoas foram objeto de informações de apenas conhecidos. Não foi. As pessoas não arrumaram emprego, boa parte delas não arrumaram emprego através do mercado formal de empregos. Por exemplo, indo no saque e se candidatando a uma vaga de trabalho, tá certo? Boa parte dos empregos no mercado de trabalho americano foram através de conhecidos que deram o contato, que fizeram uma indicação dentro da empresa. Até alguns cargos mesmo não existiam. Quando um dos indivíduos era demitido, entrava em contato com sua rede social e, em alguns casos, se sua rede social tem é um empreendedor, é um empresário, esses cargos mesmo podem ser criados exclusivamente para você, ou seja, esse cargo não estava disponível no mercado de trabalho, tá certo? Ou seja, foi a sua rede de contatos que possibilitou o surgimento desse cargo. Isso é explicado a partir da ideia de teoria da rede social, tá bom? E com isso nós finalizamos nossa aula.